Agora a mensagem é a seguinte: como que se faz isso? Como que Davi encorajou-se no Senhor, o seu Deus? Como é que se faz isso hoje? Como é que ele fez então? Como é que nós podemos fazer agora, nessa quarentena, nesse tempo talvez de provável desemprego, endividamento? Como é que eu e você podemos hoje nos encorajar no Senhor nosso Deus? E olhando para a vida de Davi, olhando para tudo que ele fala no livro de Salmos, eu deduzo que Davi, ele encorajou-se no Senhor, o seu Deus, em primeiro lugar, através de um tempo a sós com Deus. Todo mundo chorando, agora todo mundo falando mal dele, grupinhos falando em apedrejá-lo. Davi deu um jeito de achar um lugar a sós com Deus, um lugar onde ninguém o encontraria, um lugar onde ele poderia se ajoelhar, onde ele poderia chorar, onde ele poderia orar, onde ele poderia só ficar quieto na presença de Deus e ser abençoado e visitado pelo poder, pelo conforto e consolo do Espírito Santo. Eu digo isso porque no Salmo 42, versículo 1, o próprio Davi fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede, a minha alma anseia por ti, ó Deus. No Salmo 63 ele fala: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, quando todo mundo estiver dormindo, sozinho, eu quero no silêncio da madrugada te buscar. Por quê? Porque a minha alma tem sede da tua presença. Amados, ouvintes, nós estamos na era do rádio, da televisão, da internet, do WhatsApp, da mídia social, do Instagram. Nós vivemos numa cidade grande, vivemos num grande centro urbano, agitado, competitivo, corrido, barulhento, quando as palavras retiro, tempo a sós com Deus, silêncio, quietude, essas palavras estão fora de moda, essas palavras não têm espaço. Na realidade, eu e você, aqui em Campinas, a gente se sente até esquisito, a gente se sente estranho, num ambiente calmo, silencioso, quieto, sereno e tranquilo. Na realidade, quanto mais a gente corre, parece que mais vazio a gente fica e mais a gente corre. Ah, não estou bem, eu vou entrar num clube. Ah, não estou bem, eu vou entrar numa academia. Ah, não estou bem, eu vou começar a aula de música. Ah, não estou bem, eu vou comprar uma bicicleta. Eu vou pedalar. Eu não estou bem, eu vou começar a nadar. Eu vou começar a ouvir música, eu vou compor música, eu vou formar um grupo de rock. Eu não estou bem, eu vou construir uma casa. Eu não estou bem, eu vou viajar para a Europa. Eu não estou bem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a gente está vazio e a gente procura correr atrás de algo que nos satisfaça. Mas Davi, ele nos ensina que você pode encontrar toda a satisfação que a sua alma anseia, ficando quieto, mas quieto na presença de Deus, em atitude de submissão, de culto, de quebrantamento, deixando Deus, que te criou, que te conhece, preencher os seus vazios. Irmãos, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que encontraram grandes bênçãos em momentos de quietude e não de atividade. Não de correria, não de fazer, de projetos, disso e daquilo, querendo salvar o mundo. Quando foi que Neemias, por exemplo, recebeu de Deus uma grande oportunidade de servir o Senhor e servir o seu povo, com a ajuda de um rei pagão, com o patrocínio financeiro de um rei pagão? Quando foi que Neemias conseguiu isso? Se você leu o livro de Neemias capítulo 1, você já viu. Porque Neemias, ele é abençoado por Deus, ele recebe de Deus essa grande oportunidade, quando ele está orando e jejuando por vários dias, orando, aquietando a sua alma na presença daquele que tudo pode. Outra pergunta: quando foi que Moisés recebeu o chamado de Deus para libertar o seu povo do Egito e realizar aquele grande projeto? Quando foi? Foi quando ele estava sozinho no deserto, pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro. Quando foi que Elias recebeu fortalecimento e orientação divina? Foi quando ele estava sozinho, também no deserto. A Bíblia fala que ele estava lá no deserto, dormindo debaixo de um pé de giesta. Engraçado que a palavra giesta descreve uma planta, mas a palavra significa renovação. Ele estava dormindo debaixo de uma planta que dá renovação. Enquanto estava dormindo, quieto, cansado, sem forças para prosseguir, sem saber o que fazer,
Deus o visita na quietude. E nós sabemos que Jesus, frequentemente, ele acordava de madrugada para ir num lugar sozinho, orar e estar na presença de Deus. Marcos 1,35, hoje pela manhã o Lufo pregou em Marcos. Em Marcos 1,35 fala que de madrugada, ainda bem escuro, Jesus se levantou e saiu e foi para um lugar deserto. Fazer o quê? Ficar olhando as estrelas? Não. Ele foi lá para orar, para falar com o Pai, para recarregar as suas energias. A história da igreja fala sobre John Wesley, que Deus usou de uma forma maravilhosa para evangelizar muita gente. John Wesley, ele fundou a igreja metodista. A sua mãe era a tal da Susannah Wesley. Susannah Wesley, ela teve 19 filhos, mas tem muitos escritos acerca do bom testemunho dela, da comunhão maravilhosa que ela tinha com Deus e como ela educou esses filhos no caminho do Senhor. E a biografia dela tem uma coisa assim interessante. A biografia dela fala que havia momentos no dia que ela pegava o seu avental e ela sentava na mesa e colocava o avental contra a cabeça. Ela se cobria com o seu avental para falar com Deus. E as crianças sabiam que naquele momento não era para incomodar a mamãe, que a mamãe estava tendo um tempo especial com Deus. Ela disciplinou seus filhos para entender que ela precisava de alguns momentos com Deus durante a manhã, durante a tarde e a noite. E eles não a incomodavam, sabia que ela estava orando. Os melhores momentos da minha vida, eu vou confessar para vocês, tem sido pelas madrugadas, quando eu acordo, não para ir no banheiro, mas eu acordo para ir na sala, ou eu moro em prédio, então eu vou para a sacada do prédio, para a janela, e eu vejo Campinas quieto, silenciosa, ninguém se movendo, algumas luzes aqui e acolá, e eu olho para o céu, olho para as nuvens, para as estrelas, vejo, os céus manifestam a glória de Deus, e eu lembro do Deus grandioso que eu tenho, o porquê que Ele me trouxe aqui, qual é a minha missão, e que desafio enorme, e eu oro, meu Deus, e eu choro na presença dEle, eu lembro das bênçãos dEle, enfim. Eu diria para você o seguinte: quando você tirar um tempo a sós com Deus, evite ficar chorando, reclamando, sentindo pena de você mesmo, murmurando. Não é para isso que você tira um momento a sós com Deus. Você tira um momento a sós com Deus para acalmar a sua mente e descansar aos pés de Jesus Cristo, derramar seu coração na presença dEle. Se for o caso, você chora na presença de Cristo. Ele mesmo falou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você nunca vai sair de um momento de choro na presença de Cristo desconsolado, ou pior do que você sempre sai melhor. Se a igreja toda estivesse aqui agora, eu ia falar: quantos aqui já foram consolados num momento de oração, sozinho com Deus? A maioria de vocês levantariam a mão, diriam amém. Quando você tirar um momento a sós com Deus, peça que o Espírito Santo ajude você a ver as coisas como elas são e não como você as percebe. Muitas vezes acontece isso nos meus momentos de oração. Eu começo a orar por uma situação, por um problema, e daí eu vou orando, e quando eu começo a lembrar que Jesus falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, eu começo a imitá-lo, e parece que nesse momento Deus começa a mostrar: olha, aquele que você considera seu problema, seu amigo, na verdade, ele não é meu inimigo, não é o meu problema. Eu quero que você seja usado por mim para ministrar alguma coisa na vida daquela pessoa, e aí muda tudo, vai mudando, você passa a ver a coisa como ela realmente é, do jeito que Deus vê, e não como que você vê. Um amigo meu teve o privilégio de fazer um passeio de balão, de ar quente, aqueles balões enormes, e ele falou: interessante, quando você sai para um passeio de balão, e você vai subindo, 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, ele falou: tudo aqui embaixo começa a ficar pequenininho, tudo começa a ficar bem diminuto. Aquele carrão, você já nem percebe mais se é um carrão, se está lavado, com um pretinho no pneu ou não. Você só vê uma coisinha andando lá. Aquela casa, você vê uma coisinha lá embaixo. Os homens, não tem diferença, é tudo pequenininho. Você começa, parece que vê as coisas como elas realmente são. As coisas, quando a gente está muito perto, elas parecem às vezes melhores e maiores do que elas realmente são.
Você começa a ver as coisas do balão, você começa a ver as coisas como Deus vê. Como Deus vê. Quando você tirar o tempo sozinho com Deus, peça a Deus que te dê uma visão renovada da soberania dEle, do reinado dEle, do seu poder, do seu amor. Eu gosto do Salmo 25 que fala assim, gente, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o adoram, para aqueles que de madrugada acordam, levantam-se para orar e falar com Ele, aqueles que durante o dia acham tempo para falar com Ele, para consultá-lo, para rogar sua direção. Os segredos de Deus são para os que o temem. Segredos, Deus tem segredos que Ele tem prazer em compartilhar com aqueles que o temem.